O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, foi criado por lei em 1974. Apesar de já ter mais de 42 anos de existência, para muitos cidadãos o benefício ainda é uma grande incógnita. Muitas vítimas encontram dificuldades para atender às exigências burocráticas do processo e desistem. Outras simplesmente desconhecem que têm o direito ao seguro. Boa tarde. O DPVAT tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora do curso de Direito da Facisa, Daniele Patrícia Guimarães Mendes, especialista em Direito Financeiro e Tributário. Professora, boa tarde. Boa tarde. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Tema Jurídico. Obrigada pelo convite. É muito bom tê-la aqui conosco e para esclarecer um tema que, às vezes, as pessoas acreditam que têm o conhecimento necessário sobre como proceder, o que de fato elas têm direito, mas que tem muitos detalhes que acabam sendo desconhecidos e o que pode atrapalhar na hora de você ir buscar o seu direito. De início, eu queria que a senhora explicasse, de fato, é um direito líquido e certo o DPVAT? Na verdade, o DPVAT se caracteriza como um seguro obrigatório para todas as pessoas que são vítimas de acidentes causados por veículos automotores em vias terrestres. Não interessa se essas pessoas são proprietárias de veículos ou não, são pedestres, são motoristas, são passageiros, enfim. O direito a receber essa indenização nos termos do que a lei estabelece é assegurado a todos e é decorrente de previsão legal. Qual é o encaminhamento, qual é a forma que quem se sinta lesado, se sinta no direito de buscar o seguro, deve proceder? Na verdade, esse seguro foi criado pela Lei 6.194, de 74. Na verdade, essa lei ela alterou um decreto anterior, um decreto-lei de 73, que datava de 1966, acrescentando lá no artigo 20 daquele decreto a linha L, que prevê essa situação. E esse pedido, ele é extrajudicial. Então, você comprovando que ocorreu o acidente, obviamente a partir de um boletim oficial, né? É indispensável, É professora. indispensável, tem que ter. Você comprovando que ocorreu o acidente, comprovando o dano sofrido, seja uma lesão ou mesmo a morte de alguém, ou mesmo qualquer outra despesa médica ou com remédios ou hospitalar que você tenha tido em virtude do acidente, perante qualquer seguradora vinculada ao consórcio de seguradoras que estão autorizadas a pagar, obrigadas por lei, inclusive, a pagar o DPVAT, você conseguindo comprovar isso, o dano, o ato, o acidente e o nexo, ou seja, que o seu dano decorreu diretamente do acidente, você pede esse ressarcimento diretamente perante as seguradoras, ou seja, de forma extrajudicial. Agora, tem que comprovar. Existe uma exigência em relação ao laudo médico? Sim. Na verdade, não só em relação ao laudo médico, mas também em relação à certidão de óbito. Se os beneficiários que forem requerer essa indenização tiverem nessa situação, né? Assim, o cônjuge, supérstite, se houver, ou os herdeiros da pessoa que faleceu no acidente. Na verdade, o laudo, ele tem que ser um laudo oficial. Se eu estiver falando de uma certidão de óbito, é importante que na certidão de óbito o motivo, a causa da morte, denote que tem uma vinculação com o acidente. Seja algo que tenha decorrido do acidente. E se eu estiver falando de alguma lesão que gere incapacidade parcial total permanente, o laudo tem que ser oficial, ou seja, tem que vir no Instituto Médico Legal e tem que especificar quais são os tipos das lesões para que se possa conjecturar a ligação entre o acidente e o dano. Esse laudo costuma ser periciado? Sim, ele deve ser elaborado, né, por experts médicos que tenham condições de comprovar essas circunstâncias de que eu falei agora. Eu digo mais assim,
para evitar fraude que a gente... Sim, né? por isso que eles têm que ser laudos oficiais. No caso do acidente que gere dano, tem que ser um laudo do IML da jurisdição de onde o acidente aconteceu. Qualquer tipo de acidente, sem nenhuma restrição, ele está acobertado pelo DPVAT? Sim, contanto que seja um acidente provocado por um veículo automotor na via terrestre. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Parece óbvio, mas é bom que a gente deixe claro. Por exemplo, se for um acidente causado por um trem, não está o seguro DPVAT não acoberta. Um acidente marítimo, não acoberta. O nome, ele já é bem autoexplicativo. Contanto que seja um acidente provocado por um veículo automotor em via terrestre. Entendo. A lei prevê um prazo limite para que, a partir do momento que você recorre, né, vai buscar esse direito, esse seguro, quanto tempo você pode receber? Na verdade, em série administrativa, a lei prevê que a resposta tem que ser dada em até 30 dias. Agora, se por acaso você apresentou uma documentação e alguma pendência, algum esclarecimento que precisa ser feito, logicamente esse prazo pode ser postergado a partir do momento em que você sana essas omissões. Tá joia, professora. Vamos fazer um intervalo. E após o intervalo voltaremos com mais tema jurídico, discutindo hoje assuntos ligados ao seguro DPVAT. O tema jurídico está de volta, esclarecendo dúvidas sobre o seguro DPVAT. Neste bloco, vamos tratar sobre alguns dados estatísticos. Professora, antes de entrar nos números, eu queria saber, é preciso contratar um advogado para poder buscar esse direito ao seguro? Via de regra, não. Se a gente ficar apenas na esfera administrativa. Ou seja, você foi lá, fez o pedido e a seguradora atendeu a seu pedido. Então, o problema no âmbito do seguro DPVAT está resolvido. Porém, o seu pedido pode ser negado. E aí você não se conforma com isso. Então, neste caso, você pode sim entrar com uma ação de cobrança para o ressarcimento, para o recebimento da indenização do seguro DPVAT. O prazo que você tem para isso, de forma geral, inclusive já é um entendimento simulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de 3 anos. É um prazo prescricional de 3 anos para você entrar com essa ação de cobrança, a partir, obviamente, do acidente ou de quando você receber a negativa. No entanto, quando você pede administrativamente e é negado, no momento que você pede, já interrompe esse prazo prescricional. Então, o tempo máximo para você fazer isso é 3 anos. Entendo. Professora, segundo a seguradora líder, que administra, né, o DPVAT, isso, foram concedidas 14.690 indenizações no ano passado, né, contra 15.560 em 2014. Tem aí uma tímida redução? Isso seria uma tendência nacional? Bem, eu não tenho condições de falar do ponto de vista estatístico de forma precisa, mas eu compreendo o seguinte, que algumas medidas de trânsito, porque a gente tem que entender o assunto de forma geral, de forma global, algumas medidas de trânsito vêm sendo adotadas em vários estados do país e talvez isso esteja se refletindo na diminuição de acidentes e na diminuição da concessão de indenizações. Mas isso não afasta ou não apaga também uma constatação de que muitas pessoas não sabem nem que existe o seguro DPVAT. Não obstante justiça seja feita, já esteja havendo uma propagação maior. Inclusive, a gente vê campanhas na televisão a esse respeito, sobre o que seja, para que o eventual beneficiário venha a ter conhecimento do que se trata e buscar seus direitos. A gente teve, como a senhora falou aí, uma redução no número de indenizações que foram concedidas, uma redução aí em torno de 15% em relação a 2014, 2015. Mas, assim, estranhamente, em Campina Grande, a gente tem um particular, porque o que a gente vê de acidente de moto, o hospital de trauma é sabido e notório, né, o número de pessoas que dão entrada por questão de acidente automobilístico. Então, assim, é estranho, de fato, a gente ter essa queda. E, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, falar especificamente sobre esse tipo de veículo-moto, porque
se você for observar o valor que se tem que pagar do seguro obrigatório, na verdade, você paga quem é proprietário de algum veículo automotor está obrigado a pagar essa exação. Ela vem cobrada junto com o imposto sobre propriedade de veículo automotor, com a qual o seguro não se com o imposto com o qual o seguro não se confunde. Uma coisa é o imposto, outra coisa é o seguro, e os valores são prefixados. E pesquisando, eu encontrei os valores, tive curiosidade de ver os valores para cada tipo de veículo, ou seja, automóveis de passeio, enfim. E, curiosamente ou não, porque se você levar em consideração que se trata de um seguro, o valor do seguro DPVAT para motos é maior do que o valor do seguro DPVAT para veículos particulares. Deve estar relacionado à questão do risco, muito, né? Provavelmente. A quantidade de acidentes que ocorrem a partir desse tipo de veículo provavelmente deve ser maior do que a com veículos particulares. É uma lógica adotada dentro do mundo do seguro mesmo. Exatamente, porque você tem que partir dessa concepção. Ora, quando você vai, por exemplo, renovar o seguro particular do seu carro, a seguradora quer saber o seu perfil, saber se você já se envolveu em algum outro acidente, porque, dependendo da situação, o seu seguro vai sair num valor mais alto ou não, dependendo da idade, e isso tudo tem a ver com estatísticas. E, certamente, a quantidade de acidentes que ocorrem com motos é um fator determinante para esse valor um pouco mais alto. Mas, professora, há algum tipo de resistência por parte da seguradora em liberar esse seguro em relação à questão do tratamento hospitalar, com medicação? Bem, se há, é uma resistência indevida, e se você se sente prejudicado, você pode recorrer à justiça. O fato é que, como a gente já conversou um pouco anteriormente, você tem que comprovar tudo o que a lei exige, ou seja, o acidente, o dano e, no caso das despesas, o valor dessas despesas, e que haja uma vinculação entre essas despesas com medicamentos, por exemplo, e o tipo de dano que você sofreu. Por exemplo, é necessário que haja um prontuário, a cópia de um prontuário médico, a cópia de um receituário, de uma receita médica, dizendo, olha, você vai precisar tomar esses medicamentos por tantos dias. E você apresenta a nota fiscal lá da farmácia onde você comprou aquele medicamento. Agora, é óbvio que se você compra outros medicamentos que não têm a ver, esse ressarcimento não vai ser devido. Entendo. Qual é o critério que define o valor da indenização? A lei. Na lei está colocado até o limite máximo dessas indenizações. Nós temos indenização por morte, nós temos indenização por invalidez permanente de forma total ou parcial, e nós temos indenização com despesas médico-hospitalares. Então, segundo a lei, o limite máximo para a indenização por morte é até R$ 13.500. O limite máximo por indenização por invalidez permanente ou parcial também é R$ 13.500. E o ressarcimento com despesas médicas, o limite máximo, nos termos da lei, é R$ 2.700. Em relação à questão da invalidez, só para deixar claro, vamos levar em consideração que seja uma invalidez parcial. Então, em anexo à lei, a Lei 6.194/74, existe uma tabela. E aí, dependendo do tipo de invalidez de que estejamos falando, vai haver um percentual em cima desse limite máximo, 70%, 50%, depende da parte do corpo que foi afetada, depende do tipo de dano. Professora, um mesmo acidente, ele pode gerar mais de um tipo de indenização? Um mesmo acidente pode gerar indenização para todas as pessoas que sofreram dano decorrente daquele acidente. Agora, cada pessoa vai receber a indenização de acordo com o seu dano. Você não pode... Por exemplo, se o dano foi uma invalidez permanente, você não vai poder acumular com morte. A não ser que, inicialmente, tenha ocorrido invalidez permanente e depois tenha progredido para o resultado morte. De toda sorte, no caso, o beneficiário da indenização pela morte e os familiares da vítima, eles vão poder recorrer para
pleitear qualquer diferença, mas o valor já recebido pela indenização permanente tem que ser descontado. Entendi. Então, ele recebe pela permanente, mas se isso progrediu... Isso. Então, ele pode também recorrer, mas não necessariamente para receber o igual valor. Igual valor. Tem que ser descontado. A possibilidade que eu vislumbro de acumulação é essa, mas, em tese, o seu dano tem que já estar... O dano já tem que estar caracterizado. Foi o quê? Foi morte? Foi o quê? Foi invalidez permanente? Foi o quê? Foi apenas despesas. Do acidente não ocorreu nem a morte, graças a Deus, nem invalidez permanente. Apenas danos que você sanou com remédio, atendimento médico, etc. E tal, aí você fica nas despesas permanentes. Então, tem que identificar o dano. Da mesma forma que há esse cálculo que a senhora se refere de diferença daquilo que já foi pago, no caso de uma progressão, aquele beneficiário que esperou bem mais tempo do que o que está previsto em lei, né, foi receber 1 ano depois, 2 anos depois, também há uma correção para aquele valor máximo que foi identificado como sendo o que ele tinha direito? Olha, na esfera judicial, se você entrar lembrando que você tem 3 anos a partir do dano, do acidente, para fazer o pedido. Na esfera judicial, esse valor máximo que você pode receber pode aumentar, mas não porque houve uma diferença da aplicação da lei, mas sim porque o tempo que demorou para o resultado... uma correção. Há uma correção. Aí essa correção é devida. Tá, joia. Tá certo? Vamos para mais um intervalo e na volta falaremos sobre as fraudes nos seguros DPVAT. Outro grave problema que dificulta ou, por vezes, impede o recebimento do seguro são as fraudes, que causam prejuízos de milhões de reais. E, neste bloco, vamos conversar um pouco sobre esta questão. Professora, no que se refere à fraude, a senhora tem acompanhado como é que está esse tipo de problema no nosso Estado? Na verdade, existem canais através dos quais as pessoas podem denunciar, inclusive denúncias anônimas, você não precisa se identificar. Vou dar um exemplo. O site da seguradora Líder. A seguradora Líder, ela é a seguradora responsável pela administração do DPVAT. Nesse site, há um link onde você pode fazer denúncias. E não precisa se identificar. Você identifica o fato, identifica as pessoas e, a partir daí, as investigações vão acontecer. Inclusive, essa conduta, obviamente, é considerada crime, né? Então, as punições são cabíveis. E essa apuração, dependendo da situação, dependendo da caracterização ou não do crime, vai ser encaminhada para o Ministério Público e ele vai tomar as providências cabíveis. Para onde é que vai o dinheiro do seguro DPVAT? Na verdade, existe um decreto que regulamenta a lei do DPVAT e outras leis que determina que 50% do valor arrecadado com o seguro DPVAT vai para as seguradoras. 45% vai para um Fundo Nacional de Saúde, que é administrado pelo INSS, e 5% vai para o Departamento Nacional de Trânsito. Essa é a divisão da arrecadação do seguro DPVAT. Professora, e quem fiscaliza a distribuição desse dinheiro? Na verdade, como essa distribuição se dá parte para esse Fundo Nacional de Saúde, parte para o Departamento Nacional de Trânsito, os órgãos de fiscalização da União se responsabilizam por essa fiscalização. O Tribunal de Contas da União, por exemplo. E a parte que diz respeito a seguradoras fica a cargo da SUSEP, que é uma superintendência que fiscaliza todos os seguros privados do país. Vale lembrar que a gente tem sempre ao dispor da gente, enquanto administrado, portanto, a transparência, né? Para a gente ver como é que esses recursos estão sendo aplicados e utilizados. No caso, professora, o que a senhora identifica, quais são as brechas que existem, ou as principais brechas para fraude? Infelizmente, tudo parte, na minha opinião, da falta de informação. Se eu sei que eu posso ir diretamente a uma seguradora, que eu não preciso de interposta pessoa para pedir a indenização pelo seguro DPVAT, eu já elimino a figura, entre aspas, do atravessador. Às vezes as pessoas se distanciam
dos seus direitos, porque acham que é muito complicado, que é muito burocrático, mas não é. Você conseguindo comprovar aquilo que a gente já falou no começo, o acidente, o dano, e comprovando o liame, causa e efeito entre acidente e dano, você pode pedir administrativamente. Então, se você se informa, você já vai direto e resolve o problema. Então, na minha opinião, um grande nicho de fraude está na figura dos, entre aspas, atravessadores. A população precisa saber que é muito mais simples do que o que se pensa. Professora, para aquele cidadão que recebeu o seguro, mas que nem de longe esse seguro, o valor que ele recebeu, vai cobrir as despesas todas que ele teve com o acidente. Há algum mecanismo? Ele pode entrar na justiça? O que ele pode fazer? Foi muito boa a sua pergunta. Por quê? Porque a gente tem que entender que são duas relações jurídicas diferentes. Uma decorre da lei e se dá entre o beneficiário e o Estado. Porque quem está pagando esse seguro, esse dinheiro vem do Estado, preenchidos os requisitos. Agora, se o causador do seu dano, a pessoa que causou o dano a você, quem foi o responsável pelo acidente, você acha que você ainda tem mais a receber do que aqueles limites que estão lá na lei do seguro DPVAT, você pode ingressar na justiça contra essa pessoa, em face dessa pessoa que lhe causou o dano. Mas aí você já está numa outra relação, numa relação entre particulares. Agora, nesse caso, você vai ter que comprovar tudo que a gente já falava antes. O dano, o acidente, que o dano decorreu do acidente e a culpa daquele condutor. Então, o elemento culpa nessa ação de indenização da esfera civil que você vai interpor em face do condutor, o elemento culpa tem que estar presente. Você tem que provar na ação que a culpa foi dessa pessoa, foi do condutor do veículo. E, uma vez que você prove o dano, você prova a extensão do dano, que não está adstrita ao limite máximo, por exemplo, previsto na lei do DPVAT de até 13.500. Como você falou, se você teve um dano maior, contanto que você prove esse dano, você pode pedir o ressarcimento. Agora, uma observação. Se, por acaso, você já recebeu o seguro DPVAT, a indenização decorrente do seguro DPVAT, a jurisprudência entende que da indenização que, eventualmente, você venha a receber, seja descontada essa diferença. Agora, é preciso realmente que o seu dano tenha sido bem maior e você consiga provar, para que você tenha sucesso. Professora, é muito esclarecedor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Pela presença e pela aula aqui. Obrigada. Obrigada. Antes que a gente encerre o programa, você pode conferir aí na tela um número, né, que você pode ligar e buscar mais informações em relação ao seguro DPVAT. E aí, desejamos a você um excelente final de semana. Muito obrigada por ter estado aqui conosco e até semana que vem.